Bom, gente, vamos lá para a nossa aula, né? Para a nossa segunda aula do curso de passe. Para a gente começar, é sempre bom a gente reequilibrar, né? Se acalmar, se tranquilizar. E a gente trouxe uma páginazinha. O negócio ainda não é por osmose, né? Vamos conectar. Então a gente trouxe uma página hoje do livro Agenda Cristã, de André Luiz, Irmãos em Perigo. Ju, você lê pra gente? Irmãos em Perigo, André Luiz. Estão em perigo os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes de palavras. Estão em perigo os que descobrem opiniões inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas distraídos dos problemas que lhes são próprios. Estão em perigo os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Estão em perigo os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Estão em perigo os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Estão em perigo os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las, em favor da própria iluminação. Estão em perigo os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Estão em perigo os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. Estão em perigo os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Estão em perigo os que encontram brecha de se entediarem da vida. Acho que André Luiz traz para a gente um lembrete, né, de como a gente se põe em perigo em algumas situações. Lembrete, né? isso? Esse lembrete estava doendo. É só para a gente refletir um pouquinho e com essas palavras de André Luiz a gente pausar, acalmar, serenar, abrir as nossas mentes e através dessa oração para iniciar a nossa aula de hoje possamos pedir aos nossos mentores pessoais, aos nossos anjos da guarda, uma conexão mais próxima, mais intensa e mais firme, para facilitar os nossos entendimentos da aula de hoje. Aos mentores desta casa, sementes de humildade, aos bons espíritos que atuam junto conosco no trabalho do curso, das palestras e do passe, que todos esses irmãos trabalhadores incessantes encontrem em nós livros a serem escritos na melhora de nossas vidas e daqueles que se cercam de nós. Que Jesus, nosso guia e modelo, e que Deus, nosso Pai Criador, nos abençoe, nos guie e nos oriente, facilitando os nossos estudos de hoje. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, só para a gente relembrar o nosso roteiro, né? A gente teve a aula passada, a gente conseguiu, viu? Não sei se vocês viram, mas gravou. Né? Porque, assim, aqui tem a obsessão da câmera de vídeo. Às vezes ela não funciona, grande parte das vezes ela não funciona. Mas funcionou, gravou, e algumas pessoas que não puderam vir na primeira aula conseguiram assistir e foi bem legal. Está gravando, vamos ver se grava a segunda aula, quem sabe a gente consegue gravar as 10 aulas, né? Então a gente falou na aula passada, né, sobre o passe, a gente fez uma introdução, mecanismo de cura, sobre o centro espírita e por que os espíritos se utilizam de passistas. E hoje nós vamos falar sobre magnetismo e fluidos. Mas antes da gente começar, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa, e a gente já começa o estudo naturalmente. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, então a gente já pode partir para o estudo, né? Porque a gente está com sede de conhecimento. Não? Não. Então eu vou passar aqui a palavra para o Ida, que ele tem um fechamento, eu acho, né? Só. E então, a palavra para o Ida. como eu falei semana passada, ficou um trechinho falando, né,
E uma coisa importante depois, relembrando, o tratamento do passe. Muitas pessoas não podem esquecer que o tratamento médico é imprescindível. Então muitas pessoas vão falar, eu vou lá, só vou tomar o passe. Não, não e não. Nenhuma casa que eu conheça faz isso. Tá, tratamento médico, vai o passe para o reequilíbrio. Então não se pode deixar, vamos só no espírito. Não, o espiritual tem o físico também que temos que cuidar. Então é imprescindível que a gente nunca se esqueça disso. Muitas pessoas podem falar, mas eu estou no médico, não, agora eu vou lá para o centro e vai resolver o meu problema. Não. Pode até citar um exemplo que você conhece, né? Que aconteceu isso. Aconteceu comigo também. Então, entendeu? Então, assim. Não aconteceu comigo que eu tinha um problema físico e não deixei de tratar. Não, eu estou falando alguém que tinha um problema físico, mas só tratou espiritualmente. Né? Então, assim, é uma coisa importantíssima. Não deixar, gente. Não pode as pessoas falarem, poxa, vai lá, o centro vai curar. Aí vai depender do merecimento, da fé, mas que a gente não possa esquecer jamais disso, né? Porque por que existe a medicina? Deus permitiu os médicos para que nós possamos cuidar. Cada um, a espiritualidade, o espiritual, nós temos que buscar o equilíbrio. Mas é imprescindível a gente manter esse cuidado. Muitas pessoas chegam achando que o problema espiritual é um problema físico. Não tem nada a ver com o espiritual. Então, cuidado não é a vida. E às vezes a pessoa se sente até um pouco iludida, né? Porque o que acontece? A fé da pessoa é tão forte e o choque magnético do início do tratamento é tão intenso que a pessoa acha, nossa, eu estou tão bem, não preciso mais ir no meu médico. Não, precisa sim, porque o tratamento do passe, ele é um tratamento que está em conjunto com o tratamento físico. Nós não somos formados só de corpo espiritual, né? A gente tem um corpo físico e que demanda tratamento. E hoje a gente vive uma época que a gente tem que tomar certos cuidados, né? Tem pessoas com alguns conceitos que não tem que tomar vacina, que tem que tomar cuidado com remédio e tudo. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso tudo tem uma forma e uma razão de ser. Então não pode realmente, se um paciente, na hora do passe, falar que, poxa, eu estou me sentindo também, acho que eu vou parar o tratamento. O nosso conselho sempre tem que ser, não faça isso. Né? Não é para substituir, é para complementar. Cada dia, sim, é um exemplo que eu tenho de uma família, uma cunhada minha que tinha um problema de rins e denominação religiosa não interessa. Falou, você vai ser curado. E se não fosse hemodiálise, fazer um transplante, já tinha morrido. Porque deixou o médico de lado. É importante ela buscar lá, mas a medicina estava lá para poder cuidar do que precisava. Então foi por pouco que ela não desencarnou. Então, é uma orientação equivocada religiosa, né? Então, assim, nós precisamos todos sair. A responsabilidade que nós temos como passistas é muito grande, né? Porque assim, a pessoa não pode achar que vai ser abençoada por um milagre. Pode ser? Pode. Apesar de milagre não existir, ela pode sim ser curada, mas ela não pode jamais abandonar o tratamento. E isso até uma orientação não como passista, como pessoas conhecedoras do assunto. Que a gente pode até conversar com uma pessoa que não tem uma religião, não tem nada. A nossa palavra, o nosso conhecimento pode ser a chave para aquilo, para desencadear aquele negócio que possa piorar a situação. Então vamos lá para o nosso tema, aqui, magnetismo. Então nós vamos falar um pouquinho. Aqui a gente até na apostila, a gente vai ver que é o seguinte, desde épocas remotas, o magnetismo é utilizado pelos homens com a intenção de curar. Mas só a partir do século XVIII que passou a ser uma ciência por esse grande médico, Franz Anton Mesmer. Mas se a gente for relembrar, já existe nas escrituras, textos antigos, os egípcios já utilizavam esse trabalho. Se a gente for lembrar de uma coisa simples, o bisturi, os egípcios começaram a trabalhar com isso. Que hoje a medicina avançou mais pelo bisturi antigo, os egípcios já utilizavam esses mecanismos. Então esse médico, ele ficou preocupado com tudo isso, porque ele estava pensando em cuidar da saúde de uma maneira mais humanitária. Então buscando todo esse desenvolvimento do magnetismo. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas há apenas um passo. Sua conexão tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz.
magnetismo é uma ciência, espiritismo é uma ciência, não é um achismo. Então essas ciências se completam, porque Kardec, ele também era um professor, um cientista, e através, quando ele teve contato com o magnetismo, ele conseguiu visualizar outros campos, porque nas mesas girantes, no seu início, ele ficou meio ressabiado, mas o Fortier, que era um amigo dele, que era magnetismo, mostrou para ele e ele começou a buscar, e ele foi estudar tudo isso. Então, ele uniu essas duas ciências para tirar as dúvidas que tinham. Então, é importantíssimo lembrar, ciência não é achismo que nós estamos buscando, mas sim um conhecimento muito maior de tudo isso. Quando a gente vê essa frase, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, né? Kardec, ele não se sentiu motivado pela mesa girante, né? Tudo começou com a observação que ele começou a fazer em torno de uma ciência que nascia, chamada magnetismo, e que tinha um fundamento físico, né, por trás daquilo ali. Ele começou a estudar isso profundamente. E aí foi quando as mesas girantes, que estavam naquela época sendo a grande sensação, começou a peraí, tem alguma coisa nesse negócio ali. Quem sabe não é um tipo de magnetismo, né? Ele estava muito envolvido com isso. E é por isso que a chave para o começo do estudo de Kardec foi exatamente o estudo do magnetismo. Que, como o Iri falou, apesar do Mesmer, né, no século XVIII, ter juntado as coisas e começado a dar um tom científico, isso já existe há milênios. E Kardec não era nem nascido quando ele começou a estudar, quando o Mesmer começou a estudar. Então, Kardec aproveitou todos esses ensinamentos que veio, ele, como era uma pessoa culta e buscava outros, aproveitou-se de tudo isso para tirar. Como uma ciência, ciência tem que ser estudada, né? Aqui nós falamos um pouquinho do magnetismo mineral. O Sol e a Lua são compostos minerais, possuem um poderosíssimo magnetismo que nos afeta a todos. Se a gente for pensar, até conversando com a minha esposa, Sol é uma maravilha, aquece, tem uma energia muito grande. E um dia eu fui no médico e ele falou assim, ó, você está com falta de vitamina B12. Vitamina D. Vitamina D, Vitamina D, que é do sol. Falta você tomar uns 10 minutinhos de sol. E a gente não dá valor para certas coisas, né? Ou seja, está tudo impregnado de energias que a gente precisa. A água, perdão, a lua. Poxa, mas o que tem que ver a lua? A influência das marés. E o que tem as marés com nós? O magnetismo. Com o corpo humano, que nós necessitamos da maré, da água, que é o sal, que nos ajuda no nosso metabolismo. Isso. Eu lembro disso que quando eu era pequena, todo machucado que eu tinha, meu pai falava, então na hora da gente ir pra praia. Mas naquela época, né, que era a Praia Grande ainda era mais ou menos habitável, né? Hoje em dia tá bem complicado. Mas aí a gente ia pra praia e tomava banho, lavava aquele machucado e logo estava curado, né? Era coisa incrível. No livro Libertação, quando eles estão fazendo o tratamento lá, porque era uma obsessão muito grave, né? André Luiz é levado junto com um grupo que estava estudando lá e junto com alguns espíritos que precisavam de ajuda para a praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Quem conhece, é um lugar que hoje não se toma banho naquilo lá, é igual o Tietê, muito sujo, né? Mas André Luiz, junto com os instrutores, ressaltam da importância magnética que o mar tem de influência em cima de nós. Né? E assim, não é um magnetismo supersticioso, não, é fonte de irradiação magnética. Ele acalma. Ele acalma, ele cura. E isso que a Jussara falou, assim, quantas vezes minha mãe também levava a gente para umas praiazinhas tipo essas, que ainda dava para tomar banho, hoje já não dá mais, e a gente voltava com as perebas todas secas. Sarada, O sal ajuda, é claro, mas sal também é mineral. Né? Exatamente. E outro ponto chave é que a Terra, o planeta Terra, ele tem 2 polos magnéticos. E ligando um no outro, água. Então a gente está falando de mineral, de energia mineral. Não é à toa que o governador do planeta fez desse jeito, né? Para recarregar a nossa bateria. Lembrando no filme Cidade dos Anjos, quando os espíritos vão lá e ficam lá, pegando aquela brisa. Então, energia, né?
E quanto igual a água magnética, exemplo das jarras azul, tem alguma influência? Não entendi a pergunta. Exemplo, eu tenho a jarra azul. Tem alguma influência, por exemplo? A cor da jarra? Não. A jarra azul é uma água que tem... É uma jarra que tem vários ímãs e essa água é imantada. Certamente, porque o ímã é magnetismo. Tá? Assim como os cristais. Né? Cristal é mineral. Mineral fiz tem um magnetismo. curso de pedras, um curso bem basiquinho sobre pedras, e aí a gente aprendeu sobre a energia de cada uma delas. Né? Então tem sim. Agora, a gente só tem que tomar cuidado, e aí a gente volta para a primeira aula, né? Qual é o nosso foco aqui? É a gente trazer para vocês conhecimentos dentro da doutrina espírita. Né? Então aqui a gente sabe que os cristais têm magnetismo? Tem. Mas a gente usa os cristais de alguma forma? Não. Porque não tem necessidade. Eles estão aí. Eu ia falar do pêndulo. Isso, exatamente. Dele. Tem Algo é totalmente... né? Ah, mas tem fundamento? Tem. Tem. Ah, eu posso me tratar com uma água, numa jarra, com esses ímãs? Sim, mas lá onde esse estudo é feito, nós não temos bases aqui. E a gente vai explicar o porquê que a doutrina espírita não se utiliza disso. Porque no próprio passe, dentro do passe, a gente sabe que é uma doação de energia nossa, aliada a uma doação de energia dos espíritos, da espiritualidade. E os próprios espíritos manipulam a natureza e os minerais e retiram deles tudo o que é necessário para aliar a nossa doação para fazer a cura ou enfim o que for necessário naquele ser. Então por isso que a doutrina não se utiliza, né, dos cristais, das pedras, mas a gente sabe que existe. Não desmerece, né, Jussara, mas não é, de forma alguma. não é a mecânica do que a gente entende como suficiente. Não há necessidade Um embasamento. de complementar. Então, Tem voltando lá. uma dúvida. À vontade. Tem uma A pergunta. Jussara falou agora ali de aliar as energias, né? Talvez a gente chegue nesse momento e talvez eu esteja um pouco ansiosa. Não, fica à vontade. Tudo bem, a gente está falando de mineral, eu vou fugir um pouquinho do mineral. Quando alia a energia, eu imagino que seja um equilíbrio entre energias, para que eu não doe muito da minha energia e para que eu não tome muito uma energia que não é minha. É isso? É isso, e é por isso que é extremamente importante um curso como esse. Porque é aqui que vocês vão aprender como controlar esse tipo de coisa. Até onde eu posso ir? Como que eu posso fazer? Né? Quantos de nós vêm para o passe em vez de receber, doa? É muito mais comum do que a gente possa imaginar. Você, não, eu tenho que ir lá tomar o passe. Mal sabe você que você não está indo tomar. Você está indo dar. Mesmo sem ser racista. Olha, então, é energia que está ali, ou contribuindo. Então, sim, e a gente vai ter pontos específicos para tratar disso. Certo, Gustavo? Beleza. Então, aqui estudaremos inicialmente um mineral particularmente importante, a água, pois ela tem a característica de absorver, manter e transmitir energias ao nosso organismo de forma muito poderosa. A água. 65% do nosso corpo é composto de água. A água, até com a justiça, ela é conhecida como elemento da vida e veículo mais poderoso para os fluidos de qualquer natureza. Isso aqui, que está grifado alimento e remédio, se a gente for buscar isso no livro Nosso Lar, tem a passagem onde eles vão lá no Bosque das Águas. E assim, porque o alimento, eu posso ficar sem me alimentar, mas sem ar, e não remédio, tá? Nós necessitamos do nosso equilíbrio. Então, quem puder, quem já leu, não sei se vocês têm, quem já leu o Nosso Lar, esse capítulo é importantíssimo para ver como é imprescindível a água. Mesmo quem não estudou a doutrina, sim, quem mas lê a respeito da água, né? Sim, porque vai trazer um conhecimento muito grande, porque vai trazer um equilíbrio e todo o trabalho e o que é necessário. Porque a água comum, ela tem minerais, ela tem nutrientes que são necessários. Porque tem lugares que você vai pegar uma água aí e vai falar, tem água lá. Aquela água não serve para nada, não vai resolver o problema que precisa para o corpo humano. Tem lugares que tem água lá que não sobrevive nada, porque ela não presta para nada, não tem o que é necessário para o nosso funcionamento.
mas esta água que é o remédio e o alimento que nós precisamos, porque tudo está impregnado. Eu estava fazendo uma pesquisa, até nos nossos músculos tem água. Ou seja, essa maravilha que nós temos que aproveitar tudo isso. Quer falar alguma coisa? Na verdade, me lembrei de uma coisa que o Haroldo fala no estudo da Gênese, né? Se a gente for ler a criação do mundo, segundo a Bíblia, vocês observem que Deus não cria água. Na criação lá, quando você vê, o primeiro dia criou a segunda, Deus não cria água. Deus separa as águas de cima das águas de baixo. Então a água é algo tão importante que até mesmo na Bíblia, de tão importante que ela já existia mesmo antes da criação da Terra, né? Claro que a gente sabe que tem todo um enredo de romance, né? De explicar a criação da Terra. Mas olha a importância que foi dada para a água até na criação do mundo. Ela já pré-existia, é o elemento da vida, né? Então, para haver vida, a água já estava presente, né? Achei interessante. Por isso aquela passagem, né? Se não renascer da água... Eu explico que, aliás, a gente vai falar hoje na palestra. E mais uma coisa importante. As mamães, onde estão os bebês envoltos no útero materno? Estão todos ali, né? Os nutrientes. Não morre afogado nem ele. Por que será, né? Não morre afogado, está ali dentro da água, não morre afogado. Não é? Então vamos caminhando. E Tudo o bem? alimento que a gente come? Ah? E o alimento que a gente come? Se não tiver água, como é que ele Não, mas eu estou como é que ele falando, você cresce? pode ficar sem alimento X dias sem se alimentar, mas sem água não adianta. Agora falar um pouquinho do magnetismo animal. Franz Anton Mesmer desenvolveu a teoria dos princípios da matéria e do movimento, afirmando que o princípio vital faz parte do movimento do fluido universal. O fluido universal, nós vamos, já acho que falamos, ou vai falar? A Jussara vai falar hoje. Vai falar, né? Então vamos deixar para não... A doença seria a deficiência desse fluido por perturbação no seu movimento, podendo ser recomposta a harmonia através da utilização do magnetismo animal. Bom, voltando ao que ela falou, é um desequilíbrio. E é o que acontece? Magnetismo animal. Quem é que pode? O único que tem capacidade é o homem, o ser humano, que tem essa capacidade de poder passar. Doar, né? É o que consegue manipular essa condição de poder ser o instrumento para aquilo ali. Nós somos capacitadores. O animal normal não tem isso aí, não tem o conhecimento, o sentimento, não tem a noção daquilo. Então nós podemos fazer tudo isso. Mas, por exemplo, o animal, existe animal que enxerga vários, vamos supor, não só o físico. Só isso. Ah. Ele enxerga vários níveis de cores, exemplo, águia, e inclusive outros. Por exemplo, por mais que enxergue preto e branco, consegue enxergar também o que a pessoa tem de desarmonia no corpo. Mas será que eles também não conseguem fazer alguma coisa? Por exemplo, dizem que tem animal que, por exemplo, afasta energia negativa. Não sei. A gente tem que ver, assim, nada que é criado por Deus não tem uma finalidade, né? Uma vez um espírito teve uma comunicação, ainda lá no Rio, quando eu ainda estava no Rio de Janeiro, pedindo para que uma determinada pessoa brincasse mais com os animaizinhos. Porque o animal estava à disposição dela para doação de energia. Então, o magnetismo animal não tem esse nome à toa. Todos os animais têm magnetismo. Mas, como ele falou, nós somos aqueles que conseguimos canalizar, direcionar. Por causa do pensamento contínuo. Só por isso. Né? Mas o cachorro doa? É Claro que doa. O cachorro o cachorro, o gato, esses animais mais domésticos, mais próximos de nós, são doadores, são verdadeiros amuletos de doação de energia. Exatamente. Né? E nem percebe o quão importante é isso na nossa vida. Quantos doentes se curam, não tem aí a equiterapia, né? O uso dos cavalos e tudo mais. Nada disso é à toa, né? O magnetismo animal está fortemente presente nisso daí. O que muda a condição é a consciência, né? Porque eles talvez não né? consigam canalizar. Falta essa condição de saberem, olha, ele não tem consciência de que pode fazer, mas faz na própria. Ele faz. racionalidade deles. Exatamente.
Mesmer admitia a existência de uma força magnética que se movimentava através da atuação de um fluido universalmente distribuído, sob controle poderia ser usado com finalidade terapêutica. E aí a gente volta a falar em tudo isso. Sabendo canalizar tudo aquilo, como é que é a terapia de tudo isso? Como é que eu poderia estar ajudando? Porque ele era um médico que ficou muito preocupado, ele queria mudar um pouco no tempo dele a ciência, a medicina era muito rudimentar, assim, nós temos, então precisavam fazer, até vocês olharem na apostila, sangramentos, as situações que ele não, então por que não tratar de uma forma melhor, humanitária, as pessoas humanitariamente? Então ele buscava tudo isso, por isso que quando se tornou ciência, porque ele fazendo as pesquisas, chegou a desenvolver tudo isso. Então ele pesquisou e viu que a nossa condição de transmissão se tornaria uma finalidade terapêutica. Em 1775, após muitas experiências, Mesmer reconhece que pode curar mediante a aplicação de suas mãos. Aí o magnetismo, que ele vai doando as energias, e quando nós falamos aqui, essa condição dele de doador, ser humano, que tem, não que os animais não possam doar, mas aí ele já tem uma capacidade de, ele, próprio pensamento e direcionamento. Então já buscou um novo caminho para tudo isso. De todos os corpos da natureza, é o próprio homem que com maior eficácia atua sobre o homem. Voltando, é complementar tudo isso. É o próprio homem que tem essa condição, o raciocínio, a razão, a vontade, o poder de tudo isso. Então nós próprios podemos ter, e aí cada um na sua capacidade, mas nós temos esse poder. Vai depender de cada um trabalhar com tudo isso. Parece que você ia falar alguma coisa. Então, na verdade, a importância, né, fazendo só uma ligação entre o mineral e o animal, né? Eu não sei, talvez aqui alguns de vocês já tenham até estudado sobre isso, né? Mas o nosso corpo, além de água, ele é formado por inúmeros minerais. Né? Nós temos zinco, né? Nós temos cálcio, nós temos ferro. E esses minerais todos que circulam dentro do nosso organismo são magnéticos, produzem energia, né? E são também portadores, né? Condutores de energia. Além disso tudo, a gente tem a água, que é o líquido nobre que está dentro de nós, e o que sai de nós, né, do magnetismo animal, é exatamente aquilo que a gente canaliza no passe. A gente vai depois estudar que o passe pode ser de 3 tipos, e um deles é quando a doação é única e exclusivamente nossa. E quando ela é única e exclusivamente nossa, é baseada em que tipo de magnetismo? Magnetismo animal. Que como o Írio leu aqui no finalzinho, né, o Mesmer fala, né, de todos os corpos da natureza, é o próprio homem que com maior eficácia atua sobre o homem. Por conta do direcionamento. Né? O cachorrinho pode? Pode, ele também doa. Mas direcionado só o homem pelo homem. Você vai estar com todo o seu raciocínio, seu pensamento, sua orientação para aquilo. A vontade dele, né? A força de vontade canalizando. E aí a gente vai ver também sobre os fluidos mentais, que é o pensamento liga. Né? Bom, eu Jussara agora. Tudo bem, pessoal? Ótimo, Qualquer tudo dúvida, ótimo. está aqui para explicar. Eu? Fica até envergonhado, né? As costas é larga. Não. Tem que ser. Vamos lá, fluidos. Né? O que seriam fluidos? Seria um termo genérico empregado para traduzir as características das substâncias líquidas e gasosas. Então, tudo aquilo que a gente imagina ser líquido ou gasoso, se a gente pensar, a gente vai entender que veio da onde? Um fluido. É um fluido, né? Esparso. Né? É a fase não sólida da matéria. Então, todo fluido, quando ele é agregado, ou mesmo sem ser agregado, ele já é um tipo de matéria, muito rarefeita e sutil. Mas após a sua agregação, nós vamos ter uma matéria mais sólida. Né? Então, nesse sentido, está dizendo ali que o fluido é a fase não sólida da matéria, ok? Porque não está solidificado. Pode apresentar-se de forma pastosa, de forma líquida, gasosa e radiante, que é o que nós conhecemos, né? A água, por exemplo, líquido, o gasoso a gente podia estar falando uma espécie de gás, né?
A forma pastosa, ajuda eu aí. A pastosa é muito comum dentro do estudo, né, da mediunidade, a famosa materialização. Né? Quando a gente vê um espírito materializado, é um fluido pastoso chamado ectoplasma. Né? Ele é um fluido desse tipo. Né? Ele passa do gasoso pro... A gente acha que ectoplasma é coisa de filme de Hollywood, né? Mas não, ele existe e ele sai de nós. Tocável. Né? E é tocável, ele é ponderável, que chama, né? E essa forma radiante, né, é assim, quando a matéria vai se tornando sutil, bastante sutil, que volta em estado de fluido, ela pode chegar em uma forma radiante, transmitindo calor e luminosidade também. Né? E a gente podia citar até exemplo da eletricidade, não? Sim, acho que sim. Eletricidade, A própria luz, né? A própria luz, né? Que tem o calor, ok? É importante, o fluido é importante à matéria, muito importante. Seja a matéria grosseira ou a mais translúcida, para atender às necessidades físicas, químicas e vitais, intermediando o material e espiritual. Então, toda necessidade que surge, né, de uma forma física, química ou vital, existe uma importância muito grande desse fluido para que possa ser o intermediário, né, ali juntamente com a matéria. Deixa eu só fazer uma colocação. Quando é dessa sutileza, não sei se vocês, quem vai, frequenta uma casa, vai ou passa, você vê que sempre tem uma luzinha muito fraquinha, né? Uhum. Porque as energias são sutis, como é uma luz muito forte, ela vai dissipar essas energias. Por isso que é uma meio penumbra, como se fala, porque é tão sutil, essas energias são tão rarefeitas, né? E pode você não ter nem utilização disso aí. Bem lembrado, né? E às vezes a gente acha que é só ritual, né? Vamos apagar a luz na hora do passe ou na hora da prece. Na verdade, essa luz ela provoca dano ao fluido necessário para a doação, porque ele é tão leve, né? Que a gente fala agora etéreo, né? O que significa isso? Ele é tão puro, né? Tão frágil que qualquer coisa, até o pensamento, pode danificar ou mudar ou diminuir. Ah, Bira, então, se eu tomar um passe num lugar iluminado, o passe não tem efeito? Tem, claro que tem, continua tendo. Mas se você tiver numa penumbra, a energia ela é preservada de uma forma um pouco melhor. Né? O fluido se mantém mais no estado, né, mais puro. Né? Esse é o cuidado que a gente tem com a luminosidade, com o barulho. Por que o barulho também é algo que mexe com o fluido? Porque vibra. Né? E quando a gente fala de fluido, Jussara, é uma palavra muito incomum, né? O que é um fluido? Né? Não dá para dizer que é líquido, não dá para dizer que é gás, né? Então é fluido, porque ele está no meio do caminho da matéria, né? Para algo que a gente tem o conhecimento. Né? Então é por isso também que nas casas, geralmente nas casas espíritas, sempre tem uma plaquinha, algumas casas têm uma plaquinha, um silêncio ou uma prece. Na verdade, a plaquinha deveria ser o silêncio, deveria ser uma prece, né? Esse seria o ideal, porque nem sempre quem está em silêncio está em oração. Mas por que se diz isso? Por que dessa orientação? Para não quebrar justamente esses fluidos sutis e etéreos que estão adentrando aquela casa espírita e já estão curando algumas pessoas. Tem pessoas que às vezes falam assim, mas eu fui na casa espírita hoje, eu não tomei o passe. Mas a partir do momento que a gente botou o pé ali dentro, a gente já está sendo assistido pelos amigos espirituais e por essas energias benéficas, salutares que estão no ambiente e já automaticamente estão nos tratando. Né? Podem ser líquidos, de novo, aeriformes, de uma forma aérea, né? E imponderáveis leves, sem peso, né? Agentes dos fenômenos luminosos e caloríficos, que é aquilo que a gente já falou, né? Quando ele se torna radiante. Nos seres humanos, são influenciáveis pela ação do pensamento, que é o que o Birajara falou aqui agora, de tão sutis que eles são, né? Se nós estivermos sentados aqui na cadeira com um pensamento negativo,
com um pensamento de ódio, de raiva ou de qualquer sentimento ruim, automaticamente toda essa energia, né, esse bem-estar que deveria acontecer conosco vai se quebrar ali. Por quê? Porque nós estamos influenciando, né? E o fluido, vocês vão ver mais pra frente, que ele também é, já no fluido cósmico, né? Ele é o veículo, né? Onde o seu pensamento, ele vai irradiar, né? Irradiar. Okay? É por isso também que a gente vai ver na aula, quando a gente for falar sobre as técnicas de passe, sobre a câmara de passe, né, porque que a sala é reservada, ou deveria, tem centros que são tão grandes que não dá para ter uma câmara de passe. O passe é dado na própria assembleia. Né? Mas o trabalho que a espiritualidade tem é enorme. É como se isso aqui, né, vamos imaginar essa sala aqui, fosse uma sala fechada com ar-condicionado. Né? Então todo mundo que entra, fica, né, fresquinho, né? Uma ducha. Vem do calor, ai, que gostoso. Né? Agora imagina aqui dentro, se a gente começasse a acender uma fogueira. Né? Cada um acendesse uma vela. O que ia acontecer com esse ar-condicionado? Ia dar conta? Não ia, né? E é esse o grande problema de quando a gente está no momento do passe e começa a pensar no feijão que tem que fazer, na novela que vai passar. O que está acontecendo ali? Aquela energia que foi toda preparada está sendo contaminada pelo nosso pensamento, e a espiritualidade tem um trabalho horroroso de te isolar para que você não cause dano àquele que está ali precisando receber. E receber energia pura, receber magnetismo puro e não contaminado. É outra responsabilidade do passista, que a gente vai ver mais para frente, de na hora do passe ficar em prece, e do paciente. Né, de quem está aqui para receber o passe, tentar nesse momento, por isso que de vez em quando a gente ouve na câmara de passe, pensa em Jesus, né, pensa no bem, para evitar que a gente contamine essas energias, esses fluidos tão frágeis, E mais para frente ainda, né, eu acho que a gente vai estar falando do próprio passista, que está lá na sala de passe, dando passe. De repente entra uma pessoa que não é muito amiga sua. Né? E aí? Né? Qual é o tipo pensamento que eu, fascista, vou ter naquele momento? Fica tenso, né? Fica tenso e vai cortar tudo ali, né? Todas as vibrações benéficas que ele ali a espiritualidade tem que botar um escafandro em você. Mais uma vez, a responsabilidade do fascista nesse sentido. Né? Foi tudo aqui? Foi. Ainda influídos, né, na história da humanidade e das religiões. Então nós temos aí alguns nomes e definições do que significa fluido em alguns desses lugares. Né? Os hindus costumam chamar de prana, os tibetanos de lung, os egípcios de ka, baraka. São aqueles seres que eram soberanos lá na Pérsia, então eles chamavam fluidos de baraka. Os africanos chamam de mingo, mingo. Polinésios, mana. Os chineses, não sei se é ki ou ekiri, acho que é ki. Os japoneses ki também, mas com K. Os gregos clássicos chamam de pneuma. Os maias de liu. E Camille Flammarion chama os fluidos de força psíquica. Então, todos esses nomes que de repente vocês ouvirem por aí falando, vai saber que está falando de fluido. E é legal a gente ver que é milenário esse negócio. Né? A gente está falando de Egito, né? A gente está falando de. Não é uma coisa nova, não é uma coisa né, do espiritismo, não é. De civilizações que nem mais existem, como os maias. Né? E é importante chamar a atenção para Camille Flammarion. Camille Flammarion foi conterrâneo de Kardec. Estava encarnado na mesma época. E Camille Flammarion escreveu livros e artigos focados nos fluidos, que ele chamava de força psíquica. Por que será? Porque são forças movimentadas pela mente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o fluido cósmico universal. Vivemos em um universo constituído de partículas, raios, ondas, energias e fluidos. Nós estamos imersos
imersos em um mundo de matéria sutilizada. Ela tem como fonte primeiro o fluido cósmico universal. É ele que preenche todos os espaços e não o vácuo. Então a gente está falando aqui que todo tipo de matéria que conhecemos, já até falei isso semana passada, ele tem o seu início, né, ele tem na sua composição o fluido cósmico universal. Né? O universo está repleto de fluido cósmico universal. Portanto, nós, seres humanos, estamos mergulhados. No livro de André Luiz, né, Evolução em Dois Mundos, é dito que nós estamos mergulhados nesse fluido como se fôssemos peixes dentro do mar. E ele faz meio que uma comparação que esse fluido cósmico seria a respiração de Deus. É como se Deus inspirasse e respirasse. E essa respiração seria o fluido cósmico universal. Né? E daí é que surge tudo que a gente conhece, todo o universo, as galáxias, os planetas, enfim. Então, não existe vazio, não existe vácuo. Né? Todo esse vazio que a gente acha que existe, ele está sendo preenchido por esse fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico que são retirados, ele é um todo. Então, pedaços se transformam em outras energias, outras matérias. Então, ele é o princípio de tudo. E dali se tira, como a água, junta água com mais não sei o que lá, dá outra coisa. Então, de tudo isso é que sai e daí vai se fragmentando. Desse núcleo principal se formam os outros fluidos. A ele juntam-se elementos e forças que agregadas vão dando início a diversas matérias. Ok? Ainda voltando a falar no Evolução em Dois Mundos, que ele fala que nós estamos mergulhados como peixes no mar, numa palestra de Haroldo tem alguém que completa falando o seguinte, que poderia ir até além, como se fôssemos esponjas dentro do mar, ou dentro da água. Por quê? Porque esse fluido cósmico ele está dentro de nós, porque ele precisa, a matéria para se unir ao espírito, ela precisa desse fluido, então ela está dentro de nós, e nós estamos mergulhados dentro do fluido. Então, é como se fôssemos esponjas dentro da água. Nós estamos embebidos desse fluido por dentro e por fora também. Ok? E é interessante que como esse fluido cósmico ele é o veículo, né, por onde o nosso pensamento e também o pensamento de Deus, digamos assim, viaja, veicula, é por isso que a gente então entende que Deus está em nós. Né? Por que Deus está em nós? Porque nós estamos mergulhados no fluido. E ele é o veículo, né, que carrega o pensamento de Deus. Por isso que tudo, né, que a gente faz, os nossos pensamentos, tudo, Deus sabe, Deus está vendo, a gente, né, aprendeu desde pequenininho isso com a mãe, né? O Papai do Céu está vendo tudo. Então é por isso que nós estamos mergulhados neste fluido que seria o hausto ou a respiração do Criador. Okay? Uma vez eu vi um palestrante falando que o fluido cósmico universal ele é como se fosse o sistema nervoso de Deus. Né? Como é que funciona o sistema nervoso nosso? Né? A gente está aqui sem prestar atenção em nada, meu dedinho mindinho do pé pisa num caquinho de vidro desse tamanho. Meu cérebro está aqui em cima. Opa, tem alguma coisa acontecendo ali. Né? O sistema nervoso reage imediatamente. Então, o fluido cósmico universal é o sistema nervoso de Deus, né? Por quê? Deus está em todos os lugares, né? Claro que isso é só uma comparação didática, né? É o fato da gente estar em um universo. O fluido cósmico universal é a matéria-prima de Deus. É de onde tudo começa, né? A Jussara foi perfeita no que ele falou, né? É Deus em nós. Então, o fluido cósmico universal é Deus dentro de nós. É onde a gente está bebendo na fonte. Por isso que quando Jesus diz, onde é que está o reino de Deus? Qual é a resposta? Dentro de nós. Como assim? Como é que Deus está dentro de nós? Através da energia maior, da matéria-prima soberana que é o fluido cósmico universal. É a matéria básica de todas as coisas.
Aqui é importante a gente falar da ciência, né? Quando Kardec trouxe a codificação, em 1857, que foi a publicação do Livro dos Espíritos, até o vácuo era difícil de entender. Os estudiosos olhavam para o espaço, né, com as pobres lunetas de 1857, não viam muita coisa e diziam, entre uma estrela e outra, o que tem? Nada. Esse nada chamava vácuo. Os cientistas de hoje já dizem, não existe o vácuo. Onde a gente achava que tinha um vácuo, tem coisas ali que estão sendo estudadas, a física quântica veio para explicar isso tudo, e eles vão chegar em alguma coisa, que eles vão dar um nome de batatinha, que no final das contas é o quê? Fluido cósmico universal. Não importa o nome que dê, não importa. Importa que isso existe e que é a matéria-prima de Deus. Tanto que a ciência hoje, eles calculam que a matéria mesmo que vemos no universo com nossos olhos, isso aqui, representa apenas 20% da matéria, né? 80% de tudo que existe, né? 80% da outra matéria é neutrinos que a gente não consegue enxergar. E esses neutrinos vêm do espaço, eles passam como que não fosse nada aqui. Ele penetra nossos corpos e vai embora. Hoje os cientistas precisam furar um buraco lá de 150 metros na Terra, lá, colocar um detector lá no fundo, lá, para conseguir captar esses neutrinos que estão chegando. O fluido cósmico é um tipo de manifestação. Ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. Por quê? Porque ele é o intermediário entre o espírito e a matéria. Né? E algo que nós chamamos e que nós vamos ver mais para frente de perispírito, né? Nós vamos ter uma aula sobre isso, próxima aula, ele é feito, claro, como todas as outras coisas, do próprio fluido cósmico universal. Né? Então, ele é o intermediário entre o espírito e a matéria. Vocês vão ver que o perispírito é o corpo espiritual, né, que existe além do corpo físico. O espírito, que somos nós, espíritos, esse espírito envolto por um corpo espiritual, que se chama perispírito, e depois a matéria, que é o corpo físico. Porque o corpo físico é uma matéria ainda muito densa para que o próprio espírito possa entrar em comunicação. Então, há necessidade desse corpo espiritual chamado perispírito. O fluido cósmico, ele é suscetível, sujeito a, né, suscetível seria, ele é sujeito a inumeráveis combinações sob a ação do espírito. Então, imaginemos que esse fluido cósmico é um fluido que o espírito, através da sua vontade, e principalmente aqui nós estamos falando de espíritos superiores, espíritos puros. Não que nós também não podemos fazer algum tipo de combinação só através do pensamento, mas espíritos superiores, por exemplo, eles manipulam esse fluido cósmico. Jesus fez isso para a criação do planeta Terra, né? A partir do momento em que Deus, através da sua vontade, gostaria de que ela fosse feita, Jesus então fez uma manipulação do fluido cósmico universal para trazer para nós tudo aquilo que a gente conhece aqui hoje. Né? Então, espíritos puros, espíritos já que se encontram numa elevação espiritual tal, eles fazem combinações com o fluido cósmico universal e isso vai dar surgimento a novas matérias, outras matérias. Ok? Sem o fluido, a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Né? Então, é fácil, né? Pensar em fluido é como se a gente pensasse em pequenas partículas, não é nem partículas, em pequenos, sei lá, é menos partícula, né? É muito menos, em pequenos não sei o quê. Então, se não existe esse fluido, né, a matéria não se condensa, ela está se dividindo aí o tempo todo, ok? E interessante, né? A nossa trindade aqui, né? A nossa trindade, ela é Deus, Espírito e matéria. Constitui o princípio de tudo que existe, que seria a trindade universal. Vamos falar um pouquinho sobre o fluido vital.
falamos em fluidos, né? Entendemos o que é fluidos, entendemos o que é fluido cósmico universal e agora o fluido vital. Esse fluido é o elemento básico da vida, mantido pela ação dos órgãos físicos, pelos alimentos, o ar e centros de força. Já disse que nós temos em nós o fluido cósmico universal, ok? Mas para que esta matéria se mexa, movimente, fale, né, esteja nesse processo ativo, é preciso aliar a ela o fluido vital, ok? Então o fluido vital é que nos vai dar a vida. Nós assumimos ao nascer uma quantidade de fluido vital, né? Só que durante a vida física nós podemos ter esse fluido vital através dos alimentos, do ar e centros de força. Então tá aí o porquê que nós precisamos nos alimentar, né? Porque nós estamos então trazendo esse fluido para a continuidade da nossa vida e da nossa existência. Antes, princípio vital, que após sua ativação, tornando-se fluido vital, circulará a matéria inanimada, dando-lhe a vida. Então, nós vamos... Deixa eu ver se é o próximo, né? Vamos passar aqui só para a gente entender, depois a gente volta lá. Eu disse o seguinte: antes de fluido vital, ele veio do princípio vital, que após a sua ativação, torna-se fluido vital, e esse fluido vai circular a matéria inanimada que não tem a vida, e é ele que vai dar então essa vida ativa que nós temos. Então vamos entender. Ali é a nossa trindade, né? Deus, princípio espiritual ou princípio inteligente universal, e aqui o princípio material ou o fluido cósmico universal. Então o fluido cósmico universal, ele é o princípio da matéria, ok? De onde a matéria surgiu. E lá é o princípio espiritual, que seria o princípio inteligente universal. Então lá em cima Deus e a sua criação. Essa é a trindade universal. O fluido cósmico universal existiu desde sempre? Não. Ele é uma criação de Deus, ok? E assim como um princípio inteligente. Daí o que acontece aqui? Este fluido cósmico, ele vem, né, desse princípio material, desse princípio primeiro, criado por Deus. E o princípio inteligente, ele surge desse princípio espiritual ou princípio inteligente universal. Este fluido cósmico aqui, dele sai a matéria, a energia, que são passivas, certo? E isso vai gerar um fluido chamado fluido vital. Fluido vital, ou minto, um princípio vital inativo. Ele está inativo. A partir do momento que eu alio esse princípio vital, a hora que eu alio ele ao princípio inteligente, aí eu vou ativá-lo e ele se tornará o fluido vital, ok? Então aqui diz assim, né, que o princípio vital ativado é a força motriz dos corpos orgânicos, é a força que dá vida aos corpos orgânicos. Ele, o princípio vital, dá vida a todos os seres que vai absorvê-los e assimilá-los. Tudo bem? Meio complicadinho, né? Tanta palavrinha, às vezes a gente fica meio confuso. E acontece que até eu fico também, mas a gente vai... Esse gráfico ele é bem importante para a gente ver que, se a gente olhar, existem duas linhas de material ali, né? Então Deus criou duas coisas, né? O princípio, lá na questão 27, que é aquele que diz da trindade, é a questão 27. Deus, Espírito e matéria. Só existem três coisas no universo. É simples, três coisas. Deus é Deus. Então, nada mais é Deus. Ele é único, ele é soberano, então ele está lá no topo. E aí eu tenho Espírito e tenho matéria. Ambos criação dele. Ambos criação de Deus. Só que Deus não cria cadeira. Né? A cadeira é outra. O princípio material, ou fluido cósmico universal, é a matéria na visão de Deus. Deus cria
o insumo chamado fluido cósmico universal, o princípio material. Qual é a outra coisa que está faltando? É Deus, matéria e espírito, que está do lado de lá. Então o espírito não é matéria. Espírito é a segunda criação de Deus. Deus criou duas coisas: espírito e matéria. Só que a matéria que ele criou não é a matéria como nós a conhecemos. Ele criou o fluido cósmico universal, da qual toda e qualquer matéria vem de lá. É como se fosse o cimento, né? Ali faz a liga, né? Bota areia, no final está lá uma casa, né? E do lado lá do princípio espiritual, e aí a gente tem que tomar... quem viu aqui o estudo sobre os animais que a gente fez aqui, deve estar lembrado. Tem um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos que fala sobre a questão dos animais, que vem pela evolução do que está ali no princípio espiritual. O princípio espiritual passa pelo mineral. Por que será que o mineral tem magnetismo? Porque ele está daquele lado de lá. Ah, mas não é matéria? É combinação das duas coisas. Mas tem um princípio de energia lá, porque os minerais evoluem. Peraí, como assim o mineral evolui? O que era o diamante no início? Alguém sabe dizer? Uma pedra. Que tipo? Carvão. Sim. Como assim? Carvão, depois de milhares e milhares de anos, se torna diamante. Como pode isso? Pelo aprimorar. Por usar o fluido cósmico universal de uma forma um pouco mais condensada e ter uma evolução que não é inteligente ainda, mas que é energética. Aí depois vem os animais que estão daquele lado de lá. E aí esse quadro ficou muito legal para a gente ver como as coisas funcionam. Quando é que tem corpo? Quando é que eu estou encarnado? Aqui, a Jussara falou aqui, ó. Quando esse princípio vital toca o espiritual e ele deixa de ser princípio vital e vira fluido vital. É como se ele tivesse numa pastilha, né? Botei dentro d'água igual vitamina C, né? Botei dentro d'água, né? Então está ali concentrado, botou dentro. Aí ocupa o nosso corpo. Existe um sem o outro? Existe. Existe espírito sem corpo? Claro, é o desencarnado, né? Mas para estar encarnado, pum, junta aqui embaixo. Tem que abastecer o carro, a gasolina, né? Exatamente. Né? E é um belo exemplo esse do livro, né? O que é o fluido vital? É a gasolina que nos mantém vivos. Quando a gente encarna, a gente tem uma quantidade de fluido vital para viver. Aí Que é vai o depender. começo da vida, não é isso? É isso. O embrião. Exatamente. A fecundação está ali, ó. A matéria, depois as células se multiplicando, e enquanto ocorre essa situação, ocorre também da preparação do espírito para o reencarne. É perfeito, né? É lindo isso, né? Quando a gente olha. O espírito está aqui se preparando para reencarnar. Papai e mamãe vão lá namorar, e na hora que a fecundação acontece, esse princípio vital enfervesce e vira fluido vital, porque cola no espírito. É uma união, é uma trindade que acontece aqui, né? O espírito, o princípio vital. O absorve e o assimila. Mas precisa de matéria. Precisa do espermatozoide, que é a matéria, precisa do óvulo, que é a matéria. Quando junta matéria com matéria, fluido cósmico, tocado pelo espírito, isso que estava lá quietinho, explode. Estava inativo. Estava inativo, passa a ser ativo. Quem ativa o princípio vital? Quem ativa o princípio vital? O espírito. Quando há a encarnação propriamente dita. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente se posiciona com relação ao aborto. Porque olha aqui, ó. É aqui que acontece, é na fecundação. Não é 9 meses depois, nem 2 meses depois, nem uma semana depois, nem no dia seguinte, né? É na hora. Aqui, ó, já existe vida. A gente está falando de todo um estudo feito numa época que ninguém cogitava isso, né? É claro que a gente tem hoje um gráfico lindo como esse que faz a gente entender um pouco melhor. Mas está lá no Livro dos Espíritos, tudo isso está lá. Fala, mano. Esse negócio aí que você falou no diamante, esse negócio pode falar de regeneração, né? Pode dar o nome de regeneração. De evolução, seria mais adequado. Mas a regeneração é um tipo de evolução.
Desculpa ter me metido tanto aí. Me empolguei com o gráfico, né? Esclareceu de forma brilhante. Muito bom. Então, ao nascer, absorvemos certa quantidade desse fluido, mas em razão da constante utilização dele nos processos do nosso metabolismo, o corpo precisa ser constantemente suprido. E como ele vai suprir? Através da alimentação, através do fluido vital, através do... Quem está fazendo aqui? Curso dele? Passe. Ok? Então quem não toma passe não reabastece? Não. Claro que reabastece, né? Só que aqui a gente tem técnica, a gente estuda, a gente canaliza, né? Na infância e juventude, a produção desse fluido é mais acentuada, diminuindo a partir de certa idade, diminui a vitalidade do indivíduo. É isso? Então, na infância e juventude, a produção desse fluido é acentuada, diminuindo a partir de certa idade. Diminuindo assim a vitalidade. Diminuindo Quando assim você a está vitalidade do envelhecendo, indivíduo. o marcador vai abaixando. Por isso que a gente vai ficando, né? Quando a gente está mais idoso, a gente vai ficando mais lentinho, né? Mais cansadinho. Claro, também pelo uso, né, da máquina aqui, e principalmente pelo mau uso dela, né? Então, isso vai acontecendo. Embora a gente esteja aí, né, muita coisa para que a gente possa continuar aí na ativa, né? Basta que a gente busque. Os seres do mundo espiritual necessitam do concurso dos encarnados por não possuir fluido vital. Então a gente pode falar assim, então os bons espíritos não podiam ir lá e dar um passe no Guan? Por que precisa do encarnado? Né? Por quê? Porque o encarnado tem o quê? O fluido vital. Então eu, encarnado, tenho fluido vital para doar para ele, porque eu estou ainda na matéria e ele também. Então há necessidade... Sim, de novo a gente lembra do gráfico lá. Onde é que está o fluido vital? Exatamente. Do lado de cá. Então só tem quando tem encarnado. Certo? E o fluido espiritual? Seria a atmosfera dos seres espirituais, sendo mais rarefeita e sutil. Não sei se eu ouvi certo, acho que isso. É produzido através da manipulação do fluido cósmico, aliado a sentimentos e pensamentos dos espíritos encarnados ou não. Então, esse fluido vital, ele é retirado, né, ainda ali do fluido cósmico, é manipulado pelos bons espíritos através dos seus pensamentos, ok? E não só dos pensamentos dos encarnados também. E dos desencarnados em si, eles retiram também todas as propriedades da natureza ali, né? Mas sempre tem ali o quê? O fluido cósmico universal no meio. Tudo bem? Os fluidos podem trazer o cunho, ou seja, a índole, o caráter, o aspecto dos sentimentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, bondade, amor, caridade. Sobre o lado físico, eles podem ser calmantes, excitantes, penetrantes, narcóticos, tóxicos. Então, a doação o fluido que eu vou doar, ele pode ter essas características? Pode sim. Né? Isso vai depender muito, né, de como eu esteja, qual é o meu sentimento naquele momento, o que eu estou pensando, o que eu estou emitindo para os encarnados. E isso pode vir, e a gente está falando aí também do fluido espiritual, então isso pode vir dos desencarnados, tanto bons, né, quanto do lado ruim também. Um caso que a gente, do espiritual, é no desencarne. Quem já conhece, já leu a literatura dele, os cemitérios. A pessoa tem um fluido espiritual, ele está lá, que desencarnou. Tem os vampiros espirituais que vão para sugar essas energias que estão lá. Então, você vê que não é só a nossa matéria aqui, não. Aquela matéria espiritual que está lá, existem, lógico, tem uma proteção, tem tudo, mas existem. Aqui é uma cópia imperfeita do que existe lá. Lá existem, e aqui também nossos irmãos que sugam também. Então, é matéria, independente disso, é matéria espiritual. E é aí que a gente percebe, né? A gente está falando de doação de energia, sempre pensando no lado bom, né?
Mas aqui é importante a gente dizer que essa energia, esse fluido espiritual pode estar contaminado. E como é que ele é contaminado? Quando a gente está vibrando, ciúme, orgulho, inveja. Imagina a gente desencarnado vibrando desse jeito. Porque encarnado, se vocês depois derem uma olhada lá na apostila, vocês vão ver que nós, mesmo encarnados, produzimos fluido espiritual, porque nós somos espírito na essência. Fluido vital só encarnado. Fluido espiritual encarnado e desencarnado. Só que quando a gente está desencarnado, a nossa facilidade de manipular fluido espiritual é muito maior. É por isso que as obsessões, né, os processos obsessivos são muito mais fortes do desencarnado para o encarnado, porque ele consegue manipular mais isso. E aí, manipulando o fluido espiritual, ele provoca mal-estar, provoca doenças, provoca síncopes, desesperos, visões. Por isso que, de repente, né, a gente fica todo arrepiado. Fica com o estômago embrulhado. Ai, esse lugar aqui está pesado. Fica angustiado, uma coisa que a gente parece que a gente quer arrancar o espírito de dentro do corpo da gente, não é? Essa é a verdadeira sensação que a gente tem. Tinha uma senhora, ela tinha um barzinho lá na Zona Norte de São Paulo, lá, e toda semana ela comprava um pezinho de pimenta, desde lá. Era uma semana. As empresas secavam. Ela lá e comprava outro. Mais uma semana, secava. Magnetismo puro. E foi bom, Emerson, você tocar. Existe olhar de seca-pimenteira? Existe. Só que não é o olhar. Pode ser cego que vai secar a pimenteira de qualquer jeito. É energia magnetismo. É aquilo que a gente tem no... Olha, o coração está cheio daquilo que nos motiva. E se o que nos motiva é algo ruim, a gente só tem... É por isso que tem aquelas pessoas que até tem o professor Luiz Maris, diz que azinabra a maçaneta, né? Quando toca na maçaneta, fica toda azinabrada, toda torta, de tanta energia negativa que tem. Mas, gente, vale lembrar que às vezes a própria pessoa não tem esse conhecimento. Exatamente. Vale lembrar isso. Não é porque a pessoa é má, porque ela tem o olho ruim, é porque ela é daquele jeito, porque ela é uma pessoa não esclarecida. A partir do momento que ela passa a ter alguns esclarecimentos das coisas espirituais, das coisas da vida, como nós estamos tendo a oportunidade de ter aqui, ela passa a pensar diferente e, consequentemente, vibrar diferente, né? Então, é sempre bom a gente lembrar disso. A Naira, hoje ela não pode subir aqui, mas talvez até você tenha visto, a Naira conta que em uma dessas palestras, não foi do Haroldo, eu não tenho certeza, se alguém conhecer da história aqui, me ajuda. Parece que, eu acho que era Chico Xavier, tinha umas violetas, tipo essas daqui, e um belo dia, acho que foi de Valdo, um belo dia chegou uma pessoa na casa dele, ai, que violeta bonita e tudo mais. No dia seguinte estavam todas as violetas mortas. E acho que foi de Valdo, eu não me lembro da história exata, mas o contexto é que importa, né? E aí de Valdo falou, poxa, mas que pessoa pesada, né? Resumo da ópera. Descobriram que ela tinha uma capacidade energética tão grande, começou a trabalhar isso na mediunidade de cura e se transformou numa médium de cura fantástica. Ela não sabia canalizar o potencial dela e acabava matando a pobrezinha da planta. E ela, até na história, ela mesmo dizia, mãe de Valdo, não tem jeito, se eu gostar de uma planta, ela morre. Mas por quê? Ela não tinha controle sobre a energia, né? Quando ela começou a canalizar essa energia para cura, através do treino, do curso, aprender a lidar. Quantos de nós, talvez, provoque mal-estar em alguém porque a gente ainda não sabe canalizar energias? Que é o que a Jussara acabou de dizer. Não é por mal, às vezes. Às vezes é por desconhecimento. Não, mas o próprio Jesus nos informou isso. A gente tem que tomar muito mais cuidado com o que sai de dentro de nós do que o que a gente coloca para dentro. Perfeito. Né? Perfeito. Mas, às vezes, o que sai de dentro de nós vem por uma cultura, vem por uma educação, né? Ah, porque meu pai era assim, meu pai falava isso. E eu repito, sem saber se isso é bom, se não é, E se agora afeta, se magoa, se maltrata. É por isso, né? por isso a gente tem aí os ensinamentos, que isso nos cabe a questão evolutiva do ser humano, Questionar, né? que é a evolução moral dele, Exato. junto com a parte científica, que é o que nós estamos aprendendo aqui hoje, a parte científica, né? Exatamente. Aí esse não conhecimento, a canalização de forma errada, cabe à evolução moral, que faz parte da nossa evolução enquanto seres humanos encarnados. Perfeito. Por isso, Ivone. por isso que em toda instituição, né,
espírita ou não, ou qualquer outra denominação, a gente ouve falar em transformação moral, em reforma íntima, em melhora do ser, em amar ao próximo como a si mesmo, não é? É justamente por isso. Os fluidos podem trazer, já falei, né? Fluido mental. É um fluido da alma do homem desencarnado. Não, minto. Da alma do homem desencarnado nasce um fluido vivo, chamado plasma mental, de variadas formas, ardente, permanente. Esse fluido é seu próprio pensamento contínuo. E é interessante, é desse plasma mental que os espíritos podem estar plasmando coisas na espiritualidade também. Então, por isso que alguns livros a gente lê e algumas pessoas têm uma visão, né, de que um espírito desencarnado apareceu fumando um cachimbo, né? É isso mesmo. Fumando um cachimbo, ou com uma pá na mão, ou qualquer outra coisa, a gente fala, ué. Um garfo, tridente, olha aí, muito bem lembrado. Aí a gente fala assim, será que em plano espiritual tem tridente? Né? Tem garfo, tem sei lá o que, tudo isso que a gente vê, o cachimbo? Tem. Por quê? Porque os espíritos conseguem manipular este plasma, né, através da sua mente. Pensou, plasmou, né? E aí eles manipulam, transformando aquilo exatamente naquilo que eles queiram transformar. Eles podem plasmar um buquê de rosas ou um tridente. Um exemplo clássico de plasma, né, de uso de fluido mental, é a cidade do nosso lar. Como é que vocês acham que aquilo foi construído? Né? Pela força mental daqueles que se juntaram. Tudo no plano espiritual, quando toma forma, é baseado em fluido mental, que é o fluido cósmico universal manipulado pelo pensamento. E é por isso que alguns espíritos se materializam como com chifre, rabinho e tridente, outros com asas de anjo, na forma mais adequada para aquilo que ele quer fazer. E como é que ele faz isso? Manipulando o fluido cósmico universal pelo pensamento. Quem lê André Luiz, consegue ler todos os livros, percebe isso gradativamente, nas criações mentais que ele chama, né? E se nosso lar, a colônia Nosso Lar, é uma criação plasmada mentalmente, os umbrais, os vales dos suicidas, também é uma criação plasmada, né, da mente de alguns espíritos, que se reúnem ali por afinidades. Ok? Por isso o desencarne é uma coisa bastante importante, né? Porque eu estou aqui fazendo uma junção do que você está falando. No desencarne, por exemplo, todo mundo vai com umbral, todo mundo vai... Não. Depende muito bem do que você está plasmando, do que você plasmou e... É pior, né, Ivone? Cada um tem um umbral próprio. Exato. Exato. E a gente plasma aquilo, é o nosso pensamento. E aí, como a gente tem sintonia, né? Quando a gente vê lá o filme Nosso Lar, que eles tentaram criar o umbral lá onde estava o André Luiz, ele não estava sozinho, tinham outros com ele lá. No próprio livro a gente percebe isso. Mas por quê? Não só André Luiz, como vários outros, imaginaram, por conta da sua cobrança íntima, um lugar de sofrimento como aquele. Tem gente que o lugar de sofrimento é um lugar gelado. Tem gente que o lugar de sofrimento é um lugar quente. Tem gente que o lugar de sofrimento é ficar na casa onde viveu sofrendo ali, remorso, não sei o quê. É isso aí, né? Cada um tem uma construção mental naquilo que toca o coração, né? Porque lembra de novo de Jesus, né? O nosso coração está cheio daquilo que nos motiva. Se é rancor, se é remorso. E é isso que a gente constrói na mente. Cada um segundo o seu. Você falando, André Luiz, a mesma coisa. Quando ele chega lá na casa, que ele vê a esposa com a atual marido. O que acontece com ele? Falando, ele voltou lá. Aquele teletransportado. Foi. Não é? Daí, a partir do momento que ele bem lembrado. voltou e ajudou, você vê que ali o magnetismo está ali. Você vê que ele vai dando o fluido na água, o cara cura. Ou seja, poxa, é muito melhor do que eu voltar para aquele lugar, né? Então, vamos mudar o pensamento, vamos mudar as atitudes, né? E a perda de fluidos, né? Como que a gente, então, passa a ter essa perda dos fluidos? Então, a gente diria que bons sentimentos produzem grande quantidade de fluido vital, mantendo as telas do centro de forças limpas, permitindo o grande fluxo do próprio fluido.
Então, quando nós, né, ativamos o bom pensamento, o passista ativa esse bom pensamento dentro de uma sala de passe, ele está produzindo uma maior quantidade de fluidos e esses fluidos vão fazer o serviço de limpeza nos centros de força daquela pessoa, ok? E nós vamos estudar, né, centros de força, né, em umas aulas mais para frente, e quando estivermos lá aplicando o passe, vamos mentalizar os centros de força de cada indivíduo e esse fluxo de energia vai estar adentrando e fazendo aquela limpeza, fazendo com que esse centro de força gire de forma normal e desobstruída. Okay? Reequilibrando. Né? Reequilibrando a pessoa. Os maus sentimentos e vícios, ao contrário, né, dificultam a produção desse mesmo fluido. Então, sentimento de raiva, tristeza, mágoa, cigarro, bebida, drogas, sexo, em desregramento, tudo isso vai gerar o quê? Uma produção extremamente baixa ou nula desse próprio fluido, né? E o que vai acontecer? A espiritualidade vai ter que, né, fazer lá no passista um isolamento, colocar ele lá dentro de um vidro para que essas vibrações deletérias não atinjam. Isso não só no passista, né? Isso vai para nós indivíduos, né? Porque o fluido vital que está lá. Você começa a exagerar nas coisas, como eu falei da gasolina. Para andar 80, vão dar 200 km. Se andar 120, é só 50 e acabou. E vai-se embora. Então, essa perda dessas energias... Esse exemplo do combustível é bem importante, porque ele é algo do nosso dia a dia, né? Se você dirige de forma equilibrada, o seu carro consome menos combustível. Se você é um cara que pisa fundo no acelerador, quer sempre correr, ele consome mais combustível. Assim também é o corpo, né? A gente vem para cá com uma quantidade de fluido vital para durar 80 anos. Porque é assim que funciona. A gente vem com uma quantidade de fluido vital para durar X anos, aqueles anos que são necessários para a nossa vida. Se a gente cair em desregramentos, de qualquer tipo, a gente queima esse combustível. Ah, Mira, mas eu vou lá tomar passe, eu não reabasteço? Não na mesma proporção. É um reequilíbrio, não é uma recomposição. A gente vai queimando. E aí a Jussara foi muito doce em dizer que a gente vai ficar no frágilzinho e tal. Não, a gente vai se morrendo. A gente morre, o corpo morre, né? E o fluido vital que é reposto pelo passe não é para repor 100%. Não é. É para equilibrar, como se fosse um aditivo no combustível. Se fosse assim, né? A gente não morria nunca, né? Nunca. Mas no caso, por exemplo, existe a alimentação que é mais saudável, que vai influenciar de uma forma positiva. Perfeito. Ou então, questão hormonal, por exemplo, também vai influenciar de uma forma positiva. Então, eu não posso ter uma vida, mais longa, por mais que meu fluido vital foi pouco, mas ter uma vida mais longa por causa disso. Pode. Foi ótima a sua colocação. O oposto também é verdadeiro. Né? Eu posso queimar mais rápido, mas também posso, por conta de estar muito equilibrado, poupar. Prorrogar, né? E aí só demonstra que a gente evoluiu. Eu falei assim, olha, eu estou sendo mais respeitoso, ama-te a ti mesmo antes de amar o próximo, não é assim? Amar o próximo como a si mesmo. Então eu me amo tanto que eu estou equilibrado, e esse meu equilíbrio físico está me permitindo viver um pouco mais. E isso é por escolhas, né? Porque eu estou ficando livre das doenças. E por que eu me livro das doenças? À medida que eu reformo meu pensamento. Exatamente. Eu reformo a mente. A doença nada mais é do que a materialização das nossas imperfeições. Esse é o ponto que a gente acha que doença é alguma coisa que nasce do nada, né? Não, toda doença, seja ela qual for. Que é horrível, né? Na verdade, ela é um lembrete para a gente. Só um lembrete. Tipo, um susto. Tem alguma coisa uma ponta errada do iceberg, aí, né? Tem alguma coisa errada aí. Se avalia, vê aonde é que você está exagerando, onde é que você está errando, dá uma olhada nas suas imperfeições, o que é que está esquisito, vamos trabalhar nisso, porque o corpo já está dando um lembrete, está dando um sinal, né? E maravilha quando esse sinal vem, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar na gente, né? Mas, por exemplo, vamos supor, às vezes a pessoa traz geneticamente algum tipo de problema, mas se
ela tratar aquele problema, como se diz? Se ela tratar das suas imperfeições, viver uma vida bem, tranquila, equilibrada, se ela ainda vai continuar tendo aquele problema? É isso? Assim, a pessoa tem um problema genético e através conforme ela vai se alimentando direito, por exemplo, uma dieta alcalina, por exemplo, aí depois ela vai meio que melhorando aquele tipo de problema que é da família, por exemplo, que veio da família, exemplo, um problema de estômago. Exemplo, o pai morreu com problema de estômago, a filha tem um problema de estômago, mas só que não evoluiu. É um caso, por exemplo, de um câncer. Então, ela tratando poderia curar. A gente tem que lembrar, que foi o que o William falou na semana passada, que existe a questão do merecimento. Né? A gente tem fé, tem merecimento e tem que ter vontade. Se a gente junta os três, a gente consegue isso. Né? A gente consegue a cura através do quê? Da fé, do merecimento, não basta ter fé, e da vontade. Não basta ter fé, merecimento, se não tem vontade. Né? Então, quando junta as três coisas, você se cuida mais e você pode evitar, sim, talvez até uma doença que já estivesse na sua linha desta encarnação por conta da sua transformação íntima. Não tem outra forma. Deixa eu só citar o caso do nosso Walter Sérgio. Faz aqui. Pai, 43 anos, coração. Irmão, 40 anos. Ele falou que mudou, ficou com 55, ou seja, ele não foi, porque ele mudou, porque os irmãos, o pai, tinham uma vida desregrada, ele já procura ter uma vida mais regrada, então, quer dizer, você procura fazer um trabalho no bem, consegue, né? Então, através disso, ele conseguiu reverter, porque está na genética dele, ele também teve problema no coração, ele precisou colocar o stent, né? Mas ele conseguiu ser alertado deste problema antes do desencarne, coisa que não aconteceu com os pais e com o pai e contigo. Né? Então, depende daquilo que você faz na tua encarnação, que é aquilo que ela, se eu não me engano, foi ela ou foi você, não sei quem comentou, depende de como você atua na sua encarnação, de que forma você trabalha isso, de uma forma equilibrada, mais regrada, né? O merecimento, de repente, né, você não precisa ter aquela doença naquele estágio, você pode até descobrir o câncer e conseguir fazer com que ele reverta e trate, né? É o caso, né, do meu esposo, por exemplo, que teve e conseguimos vencer, né, esse episódio. Então é uma série de situações. Eu também, no começo de fevereiro desse ano, eu descobri um câncer pulmônico. Eu fazia a mamografia todo ano. Aí, em 2017, não deu nada. E eu tenho um filho que ele estava querendo viajar e ele havia me convidado, né? Embora a gente que seja mãe, eu não queria ir para aquele lugar que ele... Mas eu disse, eu fui, né? Aí, eu estava me arrumando com o passaporte, ele estava vencido e tal, e aquela situação não me abateu, né? Estava com tumor aqui e tal, o ginecologista me virou, deu Ricardo 4, a senhora tem que fazer uma biópsia e tal. Aí eu fui à procura, fiz a biópsia e tal, e no dia que eu descobri, eu tive um estresse pós-traumático. Eu esqueci. Naquele dia, eu não sabia onde eu estava com uma filha, né? E de repente o meu cérebro ficou assim, ele não assimilava a informação, ela vinha e ele ficou lento demais. Então eu perguntava mais de 1000 vezes, né? Onde eu estou? Por que está todo mundo, né, aqui? Ali estava filho, nora, genro, as netas, e aquilo não entrava aqui, né? Aí, em suma, veio, eu continuei a minha vida normalmente, veio a cirurgia. Eu sou uma pessoa muito assim, se você fala uma coisa, eu rebato. Se você falar eu não sou de me calar, principalmente diante de injustiça. Então isso mexe, ou mexia, muito comigo. Aí eu estava lá no centro cirúrgico,
uma médica chegou para mim, 2 mastologistas tinham dito para mim assim, dona Nadir, a gente vai fazer o seguinte, é um quadrante e tal, vai ver o linfonodo sentinela, pererê, parará, toda essa história, né? Tá, tudo bem. Chegou lá no dia, eu não sei por quê, uma médica cirurgiã chegou para mim e falou assim, falaram para a senhora o que a senhora ia fazer? Eu falei que não. Mas ele tinha falado, de uma maneira polida, educada, mas tinha. Ela não. Ah, porque olha, nós vamos tirar, se necessário for, a mama inteira, vai tirar tudo aqui embaixo, a senhora vai ficar com a axila funda, e lógico, vai comprometer o braço e tal. Ela só me disse coisas ruins, né? Aí eu falei, mas e a reconstrução, né, da mama? Não que isso me interessasse, desculpa, eu estou abandonando. Não que eu me interessasse por reconstrução de mama, não é isso. Aí eu sei que é lei, né, que tinha que sair do hospital, tal, já, se tivesse condição clínica para isso. Aí foi o ápice da coisa. Ela virou para mim e falou assim, a senhora vai ter que esperar numa fila. Ai, aquilo. Eu virei para ela e falei assim, olha aqui, eu mereço uma fila, você merece uma fila, todos que estão aqui merecem fila. Aí a pressão foi lá, ó, a 20, nunca tive pressão ali. Não consegui operar. Passou, marcou para a próxima vez. No inteirinho, eu resolvi fazer o seguinte. Pisei no centro espírita com 18 anos. Foi em tudo que você possa imaginar. Tudo. Fui na Umbanda, fui no Candomblé, fui em tudo. Eu quis conhecer tudo. Nada me agradou. Tá? E nisso eu deixei de lado. Embora acreditando piamente. Aí parei e pensei, um psiquiatra bom e espírita, que entenda o que eu estou passando e o que eu passei, uma casa espírita que me ajude com os passes magnéticos e continuar com a fé que eu tenho. Que eu não vou perder nunca, e eu sempre fui uma mulher de força e não é agora que eu vou cair. Eu fiz as 3 coisas. Consegui me operar. Consegui saber, pela intuição forte, que eu me emociono. É o tratamento conjunto, fé, merecimento e vontade. Um testemunho dessa tríade que deve nos nortear. Hoje, eu estou assim. Eu continuo, eu não assumi essa doença, ela não é minha. Eu nunca consegui dizer que eu estava doente, as pessoas não conseguiam entender isso, principalmente parentes que conviviam comigo, somente os filhos que sabiam. Mas você, é estranho, não parece que você está doente. Mas eu não estou doente. Eu estou bem, eu estou muito bem. Aí, o que aconteceu? Perderam as mamografias no hospital, tal, pedi segunda via, agora eu vou fazer uma segunda cirurgia somente para aprofundar um pouco aqui, tá? Porque na biópsia, no microscópio, que se vai ver alguns pontinhos, então já tem alguns pontinhos, vai retirar esses pontinhos, e os linfonodos que importa realmente, principalmente o sentinela, eu não tenho nada. Já estou tomando remedinho por 5 anos, não se fala em químio, que eu não vou fazer. E se fala em rádio eu vou fazer, porque é a praxe, né, tem que fazer. Que bênção, né? Graças a Deus, desculpa. Não, é um testemunho importante que a gente ouve. Então, continuando aqui, a transmissão dos fluidos espirituais não cansa, nem gera fadiga. Pelo contrário, reconforta. Foi uma pergunta que ela fez logo no início. Então, às vezes, nós vamos lá aplicar o passe, nós saímos de lá muito bem, tranquilos, reconfortados. E a própria doação, a própria doação que nós fazemos ali, depois o próprio plano espiritual vem e nos reequilibra.
Às vezes até muita gente termina de dar o passe, agora eu quero receber o passe. Às vezes nem é necessário, porque aquilo é instantâneo e logo em seguida a gente já passa para o cartão. Ok? Caso contrário, a transmissão de fluido não cansa. Caso isso aconteça, que é difícil, recomenda-se caminhada ao ar livre, exercícios respiratórios, alimentação natural e repouso. Ok? Ok. Tudo certo? Vamos na hora. Terminamos em cima da mandioca. Aí, semana que vem a gente vai falar então de espírito e perispírito. Isso mesmo. Faz a peça? Faço. Então vamos novamente juntos, agradecendo ao Pai de amor, de bondade, que possibilitou-nos a estarmos aqui nesta tarde abençoada, buscando o conhecimento através desses ensinamentos maravilhosos que a doutrina espírita traz para todos nós. Que possamos, através da proteção desse Pai amado, desse irmão maravilhoso que temos, continuar os nossos estudos nas tardes de sábado, para o aprendizado e para a melhora, não só nossa, de cada um de nós, mas também, principalmente, a melhora dos nossos irmãos que estão no nosso redor. Abençoa-nos, Mestre, e que possamos levar desta casa, deste ambiente, os fluidos benéficos e tão salutares que recebemos do plano espiritual nesta tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Tem uma lista de presença.